Olá, eu sou a doutora Elizabeth Rocha, especialista e mestre em ortodontia, e sejam bem-vindos a mais um Aerocast. Ele é dentista, especialista em bucomaxilofacial e implantodontista, fez pós-graduação na Bélgica, tem um cachorro, mora com a namorada Tainá, que também é bucomaxilofacial, tem 2 irmãs, ama viajar, já pulou de paraquedas. Hoje nós vamos conversar com Guilherme Vanzo. Gui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Beth. Obrigada por ter aceitado esse... Um prazer estar aqui, uma experiência diferente e feliz por estar aqui. Que bom, que bom. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. O Guilherme está trabalhando com a gente na clínica já faz, acho que uns 2 anos, né? E antes da gente começar no assunto que eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa parte de cirurgia mesmo, né? Porque tanto a buco quanto a implantodontia é uma parte cirúrgica da odontologia, né? Mas antes disso eu queria saber como é que você chegou. Como é que você chegou até ser dentista, até escolher a buco? Eu sei que você não nasceu em São Paulo. Não. E eu sei também que você ama mudanças. Então, me conta um pouquinho do Guilherme, assim, como é que foi isso? Na verdade, minha família inteira é de Londrina, no Paraná. Então, eu nasci em Londrina, no Paraná, né? No norte do Paraná. E aí, com 3, 4 anos, eu fui para Uberlândia, que é uma cidade em Minas, Triângulo Mineiro. E aí, enfim, cresci, fui criado em Uberlândia. E aí, quando eu tinha 18 anos, na época, enfim, ali do colegial... eu não tenho nenhum familiar dentista, mas assim, me despertou interesse porque eu sempre tive os dentes bem desalinhados, enfim. E aí o que me despertou interesse da odontologia em si foi a ortodontia. Porque eu usei aparelho e era uma fase que você está no colegial ali, enfim, você tem uma questão com a autoestima, enfim. E aí, pra mim, mudou muito minha vida, assim. Foi uma fase que eu usei aparelho, que meus dentes mudaram, meu sorriso mudou. E aí, enfim, comecei a ter barba, então assim, eu acho que foi tudo uma fase que eu acho que a ortodontia e a odontologia foi muito importante pra mim. E aí eu acho que eu fiquei com isso guardado e eu falei, eu acho que eu vou prestar odontologia. Aí acompanhei um pouquinho o ortodontista na época, era amigo do meu pai, e aí eu falei, vou prestar. E aí eu acabei prestando em várias faculdades, né, e na época eu tinha bastante colega aqui em São Paulo. E aí eu falei, vou prestar São José dos Campos porque é pertinho de São Paulo. Aí eu acabei passando e mudei para São José dos Campos com 18 anos, que era 800 quilômetros de Uberlândia. E aí foi onde eu comecei a faculdade, enfim, comecei a me apaixonar aos poucos pela odontologia, mais, né, do que eu já era. Do que você já era. E essa sua paixão, eu acho interessante ela ter vindo de uma dor sua, né? E da gente poder também saber o quanto a gente... Porque hoje, talvez, por essa dor que você teve de ter os dentes desalinhados e o quanto isso interferia na sua autoestima, no seu dia a dia... Hoje você poder transformar o sorriso de uma pessoa, você entende o que ela vai sentir depois, total. né? E o quanto isso pode interferir na vida dela depois. Sim, hoje eu vejo, assim, hoje eu estando do outro lado, né, então eu me sinto muito feliz em conseguir ajudar a transformar a vida de uma pessoa, porque, assim, foi um pequeno detalhe que lá atrás mudou minha vida inteira, assim, e aí eu agradeço, enfim, por todo o companheirismo que lá na época o ortodontista teve, em me apresentar o trabalho dele. Eu vejo que isso faz muita diferença. Então, hoje em dia, quando alguém se mostra interessado ou na especialidade ou na odonto em si, eu tento incentivar ao máximo, mostrar como que é o nosso dia a dia. Porque, claro, não são tudo flores, mas, assim, é uma profissão que muda realmente vidas, assim. Muda vidas, muda vidas. Se você está disposto a tocar numa pessoa, na odontologia você consegue. Sim, total. Né? E aí, assim, você se apaixonou pela ortodontia, no caso. E por que depois, então, veio a cirurgia? Então, aí, na verdade, o que me fez entrar na odontologia foi a ortodontia, né, por conta do aparelho. Mas na faculdade em si, eu comecei no começo da faculdade, na verdade, quando eu comecei a namorar a Tainá, que ela era 2 anos na frente. Você conheceu ela... Eu conheci ela na faculdade. Tá. E aí eu conheci ela na faculdade, na verdade foi até engraçado, porque eu sempre tive assim, conheci ela de longe e a Tainá, ela fez o canal, fez o tratamento endodôntico, né, da minha porteira. E assim, como eu morava muito longe de Uberlândia, era 8 horas de casa, e eu ficava às vezes muito tempo sozinho, final de semana, todo mundo na minha faculdade voltava para casa dos pais, e eu não conseguia.
Então, muitas vezes eu fiquei muito amigo da minha porteira, enfim, do prédio, e aí a gente ficava conversando bastante. E ela acabou passando em tratamento com a Tainá na faculdade. E aí ela falou, olha, passei com uma... Aí quando ela me mostrou a foto, eu falei assim, nossa, a Tainá, enfim, sempre quis conversar com Você já ela. tinha visto ela, Já mas tinha nunca visto tinha ela de conversado. longe, mas assim, a gente tinha alguns amigos em comuns. E aí acabei que com ela ela foi o contato, assim. Aí ela me passou o WhatsApp da Tainá e foi assim que começou. É bem diferente. Mas aí, e aí a Tainá, quando a gente já tava namorando, ela foi fazer um estágio em Buco, aqui em São Paulo, no Hospital Vila Penteado. Então e aí eu tava aqui em São Paulo também, ela falou assim: "Ah, eu posso ver com o meu professor se você pode ir um dia pra ver". E eu nem sabia o que que era cirurgia assim, bucomaxila, enfim, não tinha nem noção. E aí eu fui um dia, e aí era uma cirurgia ortognática, e aí eu gostei bastante, assim, eu tava no segundo ano da faculdade, foi aonde eu falei, nossa, gostei bastante, assim, eu vi a mudança que a cirurgia conseguia trazer na vida da pessoa, assim, tanto esteticamente, e fui aprender depois que funcionalmente. E Totalmente. aí foi aonde no meio da faculdade, eu decidi, falei assim, eu quero fazer isso. E E ela já aí, fazia buco, a a Tainá. Tainá, ela estava se formando na faculdade, ela entrou 2 anos antes de mim, né? Mas ela tinha muito sonho de fazer buco, então ela estava se preparando, Ela já enfim. entrou pra isso, ela já entrou mais focada. Isso, ela era mais focada, assim, eu nem conhecia, eu conheci no meio da faculdade, basicamente. Porque o que que eu acho da cirurgia é que é uma área extremamente importante, né? Eu sou ortodontista, eu amo a orto, me apaixonei pela orto Sim, durante a faculdade. é, E me apaixono cada vez mais. Eu acho que realmente ela tem esse poder de transformar, e eu sim, acho que a orto também é uma base da odontologia ali, né? Porque posicionamento dentário diz muito. uhum, Mas a cirurgia, ela é um trabalho que tem que ser muito criterioso, e você uhum, mexe numa área também muito sensível do sim, paciente, porque nenhum paciente gosta de ir no dentista fazer uma cirurgia. sim, E total. aí, como é que você. E aí eu falo por você, porque eu já trabalhei com outros bucomaxilos no consultório, e eu sentia que eles eram mais ogros, assim. Eu não sei se a Uhum, cirurgia, às vezes, ela é muito invasiva, sim, e a pessoa, ela é mais... Você não, você é quase uma cirurgia plástica ali que você faz, e uhum, eu senti essa diferença. sim, Eu sinto você é mais delicado, até na conversa, no tato com o paciente. uhum, O que que você acha que fez você ir para essa linha? É proposital? Você faz de caso pensado, uhum, tipo assim, ser mais delicado, conversar com o paciente antes, ter a uhum, preocupação de saber explicar para ele todo o processo? sim, É proposital? Teve uhum. alguém que te falou, não, vamos fazer dessa forma? Ou é seu? O que que você sentiu, assim? E se É, você sente essa diferença? na verdade, assim, eu acompanho alguns colegas também, porque na verdade eu sempre tento me colocar, eu acho que é mais meu, assim, né? Cada um tem o seu jeito, enfim, de tocar toda a parte profissional, mas eu sempre tento me colocar no lugar do paciente, assim, eu acho que cirurgia não é... Ninguém vai para o consultório feliz que vai fazer uma cirurgia, não é um momento agradável para o paciente. Então eu já fui paciente, então já fiz cirurgia, assim, né? Então eu tento me colocar um pouco no lugar dele para saber que não é um momento tão confortável. Então por isso que eu procuro, assim, conversar bastante, explicar para ele, me colocar no lugar dele, mostrar para ele que é natural que ele esteja com medo, ansioso, isso é totalmente normal, porque muitas vezes o paciente ele tá ansioso, ele está incomodado com isso, E e ele eu não tento exterioriza, né? e ele não Ele não exterioriza fala. isso. Então eu tento me colocar um pouquinho. Eu acho que na cirurgia, às vezes, conforme a gente cada vez vai fazendo mais, enfim, às vezes o profissional tem muita experiência, ele acaba automatizando isso. E ele esquece que o paciente, ele tá ali num momento que para ele é crucial, assim. E às vezes o profissional é mais um paciente. Então eu tento sempre me colocar no lugar dele para tentar acalmar ele. Então eu sempre parto um pouco pro lado pessoal também, assim, questão de conversar um pouquinho, entender um pouco de onde o paciente é, a história dele, não só tratar ele como, enfim, é um Com uma procedimento boca. cirúrgico, uma boca em si, mas entender um pouquinho o que passa atrás dele, enfim, tentar ter uma conexão. Que eu acho que também, assim, nossa profissão, a gente tem que lidar muito com o paciente. Então, assim, que a gente lide tendo uma conexão melhor com o paciente. Eu acho que pra gente faz diferença, fica mais leve e pro paciente também.
Com certeza. E eu acho que o tratamento fica mais fácil dessa forma. Você não Sim, sente isso? o paciente ele te entende, ele entende o procedimento, cirurgia tem suas complicações, tem seus pontos chaves, o paciente ele tem que entender, Ele tem que colaborar com ele você, tem que porque ele corre um colaborar, risco ali na cirurgia e sim, pós-cirurgia também, se sim, ele não seguir as orientações. claro. Então eu explico sempre para ele entender o real processo, entender que não tem cirurgia milagrosa, tem cirurgia que ajuda bastante, claro, mas o paciente, a gente tem nossa responsabilidade e ele tem a dele. Então eu deixo isso bem claro de uma forma que, assim, mostrando para ele que eu já passei por isso também. Então eu acho que o tratamento ele se torna mais fácil, assim, de compreensão e, enfim, a longo prazo para o paciente, para mim, é bem melhor também. Com certeza. Eu também vou muito nessa linha de que quanto mais você conhece o seu paciente, e por isso que eu falo também para todos os meus pacientes, dentista tem que ser um profissional da sua confiança e não é, assim, quanto mais tempo você fica com ele, melhor ele te atende. Sim, Não sei se você percebe isso, assim, quanto sim, mais você total. atende o paciente, melhor você atende aquele Uhum, paciente, porque você já vai conhecendo mais o jeito, conhecendo mais o gosto, sim, entendendo até onde você pode ir e iniciar sem nenhuma conversa, sim. sem nenhuma conexão antes. E querendo ou não, a gente entra numa área de invadir o paciente quando a gente trata a boca. A boca, querendo ou Claro, não, é uma intimidade sim. de cada pessoa, né? Eu tinha um professor que falava, quando o paciente abre a boca e a gente está tratando, é uma relação de intimidade muito grande, assim. Exatamente, eu Ele tá também acho. vulnerável ali, enfim, na autoestima dele, porque assim, o sorriso é a base para você ter uma autoestima, enfim, para conviver em sociedade. Então, ele fica extremamente vulnerável. Então, eu Sim. tento me colocar um pouquinho no lugar dele para assim, a gente criar uma conexão e realmente ele entender o tratamento, ele entender o que eu tô fazendo, assim, é o melhor para ele, eu sempre vou buscar o melhor. Enfim, eu acho que é o ponto-chave, assim, você se colocar bastante no lugar do Sim, paciente. concordo. E deixa eu te perguntar, você fez um curso na Bélgica. Eu vi também no seu Instagram que você gosta muito de viajar. E Sim. assim, primeiro que você já É. nasceu em uma cidade, já veio pra onde. Assim, eu nasci, cresci, trabalho só em São Paulo. Sei. Eu viajo a passeios, mas eu não sei se grandes mudanças na minha vida são mais dolorosas. Sim. Você não, eu sinto que você é mais leve nas mudanças. É uma impressão ou é verdade? E também, por É, que a escolha de fazer na Bélgica? O que você acha que te acrescentou? sim. Na verdade, a minha vida inteira eu fui migrando, né? Assim, eu nasci no Paraná, depois fui para Uberlândia, aí eu passei na faculdade em São José, e aí depois vim Vim para para São São Paulo. Paulo. Então, assim, acostumei um pouquinho, né? Eu acho que e a escolha em si da Bélgica foi porque durante a graduação, durante a minha especialização, minha residência, eu acompanhava bastante um cirurgião e ele ficou um ano fora na Bélgica com um cirurgião ele chama Gwen Swanen. E ele é um cirurgião que ele trouxe uma metodologia diferente para a cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática é uma cirurgia com fins estéticos e funcionais, Sim. principalmente. Então, aquele paciente às vezes tem um queixo muito grande, a gente corrige o posicionamento das arcadas. E esse cirurgião, ele assim, ele é famoso mundialmente. Então, porque ele trouxe uma técnica que é menos invasiva. Então, assim, era uma cirurgia que antigamente era um pós-operatório, o paciente ficava muito inchado, era muito mais invasivo para o paciente. E aí ele trouxe, junto com outros profissionais também da Espanha, enfim, ele trouxe uma técnica cirúrgica e uma filosofia para ser menos invasivo para o paciente. Então, assim, na busca de o paciente ter um pós-operatório melhor. Então, assim, ele Que voltar às legal. atividades físicas mais rápido, ele voltar à atividade diária dele o mais rápido possível. Porque é isso, né? A cirurgia não é só o momento da cirurgia, Sim, tem o pós que o paciente tem, reclama bastante. tem todo o pós, o pré-operatório, eu tenho que entender a questão sistêmica do paciente, se ele tem algum problema de saúde, isso vai interferir no resultado lá na frente. A cirurgia em si, a técnica, ela tem que ser atualizada, ela tem que ser Sim, menos invasiva quando a gente consegue. sim. E o pós-operatório, o paciente tem que estar ciente, você tem que levar o melhor para o paciente. E esse cirurgião, ele trouxe uma filosofia que eu sempre gostei. Assim, eu acho que junta um pouquinho com o pessoal, né? Você tentar tá no papel do paciente ali Totalmente. para você ter uma recuperação mais rápida. E aí ele tem essa técnica, então sempre me chamou a atenção. E aí durante a residência eu falei, eu quero ficar um pouco com ele para entender assim, além eu acho que da experiência de vida, trazer toda essa bagagem profissional. Totalmente. E Então, linkado muito ao que você falou no começo, de estar
no lugar do paciente, porque Sim. você ir atrás de uma técnica onde o pós-operatório do paciente é melhor, Sim. isso é pensar nele, pra porque tem muitos pensar. profissionais que, assim, o importante é o que eu tô fazendo ali no ato cirúrgico, Sim. depois o paciente que se Total. resolve em casa. Sim, então, e segue bem essa linha, assim, de É. você tentar trazer uma experiência melhor para o paciente. Porque eu sempre falo, assim, isso. para os pacientes, ó, assim, a cirurgia você vai ter que passar. Então, a gente pode passar de uma maneira que seja muito mais Leve. confortável, leve para você, entendeu? Tanto no antes, enfim, com bastante informação, quanto depois, assim. E aí ele segue muito essa linha, esse cirurgião também. Então, assim, ele tem um volume fantástico, ele tem, na Bélgica é um pouquinho diferente a realidade do que a gente tem aqui no Brasil, mas O que assim... você sentiu de grande diferença? na verdade, assim, a questão, o perfil do paciente é um pouquinho diferente, assim, eu acho que o brasileiro, ele é muito mais interessado, assim, ele realmente busca muito mais informação em Instagram, em YouTube. O brasileiro, ele tem uma queixa estética grande, Uma das grande, países entendeu? que mais tem Sim, cirurgias plásticas sim, é o Brasil, né? Estados Unidos. Então, ele tem uma busca muito grande, assim. Na Bélgica, eu não senti uma busca tão excessiva do paciente em relação Um ao interesse cirurgião. tão grande Sim, também. assim, o brasileiro, ele tem uma busca muito mais ativa, eu acredito. E assim, realidades, enfim, em país de primeiro mundo, você tem uma outra qualidade, assim, questão financeira, o paciente tem um aporte, enfim, a gente não tem muitas vezes dificuldade que a gente enfrenta aqui no Brasil, questão de convênio. Então, assim, e o fluxo, né? Assim, como lá era um hospital que eu fui acompanhar, as cirurgias se concentram basicamente em um hospital de toda a região. Então, assim, é sempre no mesmo hospital, sempre na mesma sala cirúrgica, você tem um fluxo muito melhor. Hoje aqui no Brasil, dependendo do paciente, a gente tem que levar para um hospital, dependendo do convênio, a gente leva para outro. Então, algumas diferenças, assim, que a gente tenta trazer para cá. Sim, sim. A gente tenta padronizar aqui daí. Porque você operar no mesmo lugar é mais fácil do que Sim, você ficar mudando. é bem mais tranquilo. Mas, assim, são Mas não é diferenças que a gente consegue equilibrar. adaptando. Mas assim, assim, mas é legal que tudo que eu aprendi lá a gente consegue trazer para o Brasil e muitas vezes algumas esferas até assim Melhor. uma qualidade melhor. Porque assim, hoje em dia a gente a cabeça tem... do brasileiro é só do Sim, brasileiro, né? então, O que a gente consegue fazer o nosso jeitinho, colocar, total. não tem igual também. Então, e aí a gente consegue trazer, enfim, dando mais qualidade. Então, para mim foi sensacional, assim. Que legal, que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. A Tainá também é bucomaxilofacial, que Sim. você mora com ela, sua namorada. É, como é que é essa relação? É muito trabalho, vocês trocam muito trabalho, vocês sentem, e sendo sincera agora, uma certa rivalidadezinha ou não, vocês conseguem driblar isso de uma forma tranquila? Porque hoje em dia, não tem jeito, né? Eu acho que o padrão de casamento, de relacionamento, hoje mudou. Antigamente existia o homem, né, que trabalhava e a mulher, eram papéis muito opostos. Hoje os papéis estão mais equilibrados. Sim. E como é que vocês lidam com isso? Vocês trocam muito trabalho, falam muito de trabalho em casa, ou vocês conseguem realmente desconectar? Tipo, vamos parar de falar disso? Porque quando eu encontro amigos dentistas, É só o eu só né? falo de dente, de boca, de pessoa. Então, assim, eu imagino se eu tivesse casada com um dentista, Sim. como é que seria isso? É uma questão E assim... ainda na mesma área de atuação. Sim, total, mesma especialidade. Mesma especialidade. Mas assim, tudo tem seu lado positivo e negativo, eu acho, assim, né? A gente tem que ter um manejo, eu e a Tainá tem uma mesma linha de pensamento que eu, assim, então ela se preocupa muito com o paciente, então isso, assim, acaba interferindo muitas vezes dentro de casa. Mas a gente tem que ter nosso tempo, assim, a gente fala, olha, vamos conversar um pouco sobre o trabalho, quando a gente vê que está invadindo muito, a gente tenta dar uma pausa. Rivalidade em si, eu acredito que não, assim, porque é muito da pessoa, assim, né? Eu acho que a Thay tem o mesmo estilo que eu dificilmente, assim, eu não fico brigando por espaço. Claro que eu mostro o meu trabalho. Seu ponto. Eu acredito que quem gosta do meu trabalho, do paciente ou qualquer outro prestador, enfim, dono de clínica, eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível. Se ele gostou, ótimo. Se às vezes ele tem alguma diferença, não tem problema nenhum também. E a Tainá segue a mesma linha, então acredito que assim, entre a gente nunca teve nenhuma rivalidade, nada disso.
mas realmente o trabalho, ele entra na Invade nossa um vida. pouco, Então, é uma questão que a gente tem que trabalhar bastante, assim, a gente trabalha, a gente fala, olha, vamos, por exemplo, agora, o que a gente combinou, por exemplo, eu tenho uma cirurgia hoje, então ela vai me ajudar. Muitas vezes o valor que eu pagaria para alguém me ajudar, em vez de eu pagar para ela, a gente fala, vamos pegar esse valor e a gente tira, a gente vai num show, Ai, que entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma legal! cirurgia, então o valor que eu pagaria para ela, por exemplo, para ela estar lá comigo, a gente aluga um Airbnb na Serra, porque a gente fala, olha, é o nosso profissional, ele tem que influenciar na nossa vida pessoal. Sim, sim, ele Então a tem que pagar o gente nosso conforto, né? e a gente tem que ter esses manejos Que para o profissional delícia. ele não invadir toda a nossa vida, porque realmente dentista só fala de odonto, então a gente tem que ter um controle. Grande em E relação aí a a gente isso. tenta casar. Quando eu fui para Bélgica, ao mesmo tempo, no mesmo período ela foi para Espanha. Que legal. Então a gente tenta E também a troca casar. deve ser muito positiva, assim, vocês Sim, dois você deve acrescentar muito pra ela e ela acrescentar muito pra você, sim, né? total troca de experiência, troca de Exatamente. caso. Assim, geralmente meus pacientes, eu sempre falo para meus pacientes, falo, porque eu gosto de falar um pouquinho da minha vida pessoal, assim, só para ele entender quem é o Lógico. Guilherme. Então eu sempre mostro a Tainá. Nas minhas cirurgias, ela basicamente sempre está lá comigo, eu tô na cirurgia dela, então eu acho que é uma troca muito legal para o paciente entender também um pouco o meu lado pessoal, assim. Que eu acho que é, assim, um dos grandes motivos, você pegando esse gancho aí, de eu ter tido a ideia de falar assim, vamos fazer um podcast, é justamente isso. Uhum. É sair, eu não sei se você sente isso, hoje em dia, antigamente, dentista, ele se mantinha numa posição muito separada do Sim. paciente, né? Hoje Uhum. em dia, eu acho que a gente tem que ter mais essa proximidade, o Sim, paciente tem que entender que às vezes total. você tem um lado pessoal, às vezes você Sim. também não tá 100%. Então, assim, tem vezes que você chega no Uhum. paciente, o paciente me olha e ele fala, ai, doutora, hoje você tá tristinho, hoje aconteceu Sim, alguma coisa, total. hoje... Porque, lógico que não vai mudar o meu trabalho, mas muda a forma como eu lido com ele, e é Sim, natural, né? sim, total. Então, Eu acho que é humanizar isso é benéfico, maravilhoso. sim, e assim, eu acho que de experiências também, assim, eu procuro, enfim, sempre estar cuidando da saúde, então nos médicos que eu vou, eu procuro também agregar um pouco, assim, do que eles, médico, enfim, odonto, me passam um pouquinho da experiência do consultório deles, da experiência pessoal. Muitas vezes você vai no médico, você quer saber um pouquinho, como é a vida Totalmente, pessoal dele, assim. totalmente, Tanto é que eu acho que o Instagram ajudou bastante nisso, né? totalmente. Ele tem um acesso à nossa vida, claro que a gente não pode ser um livro aberto também, Lógico. Pra mas eu acho ninguém, que né? Não só pros seus pacientes, mas pra sim, ninguém. mas eu acho que é bastante importante, você cria uma conexão, e eu acho que é o mais importante. Show. Então, entrando um pouquinho nisso, eu vi que você tem duas irmãs. Seus Uhum. pais continuam morando Meus pais hoje em dia estão em Uberlândia. em Isso, Uberlândia? isso. E suas duas irmãs são mais Eu velhas? tenho uma irmã mais velha, 3 anos mais velha, né, e uma mais nova, um Elas ano mais nova. fizeram o quê? De De faculdade? dentista só eu na família Só você? inteira, mas a mais velha ela fez administração. Meu Legal. pai ele tem uma empresa de representação, né? E aí minha irmã junto com ele, elas agora minha outra irmã também, a mais nova, ela fez direito, também está na empresa, enfim, então os três Familiar. trabalham juntos. Os três estão em Uberlândia, então assim, Você vai bastante pra lá, Gui? eu gostaria demais, assim. Eu vou uma vez a cada 2, A 3 Tainá é daqui, meses. de São A Paulo. Tainá a família inteira dela é de Itatiaia, no Ah, interior do tá, Rio, tá, mas a família dela hoje em dia, os pais estão em São José dos Campos. tá. Então aí Então, você tenta ir pra Uberlândia, mas também isso. não dá, né? A vida é Eu corrida. queria ir mais, mas assim, 7 horas de carro, enfim, não é tão simples a gente às vezes disponibilizar avião, claro que é mais fácil, mas assim, é totalmente. Possível, é. Não dá pra eu ir toda. Mas gostaria de ir todo mês. Que assim, eu sempre fui um cara bastante família. Minhas irmãs, eu sou bem próximo delas, É. assim, bastante. Você tem sobrinhos? Não tenho sobrinho. Elas, as duas são casadas, né? A mais nova casou agora, mas provavelmente daqui um tempinho já deve aparecer E já. você quer filhos? Eu quero. Eu e a Tainá, a gente conversa bastante, assim, né? Claro que tudo tem seu tempo, Seu mas tempo. eu tenho vontade de ter. Por mim, eu teria uns 4. Sério mesmo? É, que É a porque você Tainá não que é a não. Tainá, né? Quem decide, na verdade, é ela, né? Mas a gente tem vontade, sim. Eu acho que família, filhos
traz alegria, família grande, Sim. né? Se vê você, suas duas irmãs, aí Sim, elas estão lá com total. seus pais agora. Imagina se fosse só você, você saísse de casa, seus Sim. pais, né? Tanto é que é uma questão, eu falo, minha família sempre tá lá, toda vez que eu vou lá, meu coração ainda pesa, fala, nossa, minhas duas irmãs, enfim, agora já vai parecer sobrinha, vontade de estar perto Sim. é E você, quando grande, tiver mas filho também, tá sim, ali perto total. deles. Mas você tem tipo, você pensa em voltar ou não? Seu caminho Ah, é. não, hoje em dia, assim, Não meu tem caminho mais tá todo essa. em São Paulo, né? Eu sou muito apaixonado em São José dos Campos, né? Onde eu fiz a minha faculdade, fiz a residência. Então, assim, é uma cidade que é 1 hora de São Paulo, tem a família da Tainá lá, eu tenho bastante amigo Em São lá, José. em São José. Então, assim, eu penso muitas vezes em ficar migrando entre São Paulo e São José. Sai um pouquinho daqui, Mas para mas Uberlândia é próximo. mais difícil. Como eu saí de lá muito novo também, saí com 18 anos. Então acaba que meus amigos também saíram também. Hoje em dia, enfim. Então, para voltar para Uberlândia, eu acredito que é mais difícil, só para passear Show. mesmo. E deixa eu te perguntar, você fez um trabalho voluntário na Bahia, é isso? Isso, eu faço parte, na verdade, de uma ONG, ela chama Seja Semente. Então, assim, é uma ONG que ela tem um braço na odontologia, que é a Legal. Plano Sorrisos. Então, é uma ONG de Juazeiro, Petrolina ali. Então ela, assim, tem, enfim, acho que quase 20 anos. E aí a gente leva um trabalho voluntário, um atendimento odontológico para o interior, muitas vezes para o interior da Bahia, interior de Pernambuco, assim, que são situações, cidades que têm uma situação odontológica muito precária. E é só odontologia essa ONG? Não. Quando a ONG não, ela tem vários braços. Então ela tem tanto um braço de alimentação, enfim, de Tá. doar cesta básica, construção de Que moradia. legal. Então assim, ela tem vários braços. Um desses braços é o atendimento odontológico, assim, tem vários anos já que eles têm. Então eles têm todo o equipamento para a gente vai e fica 4 dias na cidade, tá? É uma cidade assim, geralmente é uma cidade bem assim com atendimento bem precário. Então assim, não só a cidade que a gente vai, mas todas as cidades ao redor, elas vão também no dia para a gente fazer um atendimento. Então é muita gente. E aí a gente leva todo o equipamento de um consultório. Então a gente monta assim 10, 15 cadeiras odontológicas. E aí a gente faz todo o atendimento, assim, sempre bem humanizado. Assim, eu sempre procuro, não é porque é um atendimento em quantidade muito grande, você Porque tem que dar. Então, o mesmo trabalho que eu faço no meu consultório aqui em São Paulo, eu levo o mesmo material, eu tenho a mesma qualidade de material, enfim, de prestação de serviço lá, até e de aqui é a mesma diálogo com o coisa. paciente, Sim, né? porque Porque muitas às vezes vezes a gente falta. vai na demanda, né? Tem pessoas que Sim, e aí acha que o paciente vai lá, tipo assim, então já que eu preciso atender o máximo de pessoas sim, possível, então senta-te. Não, né? Mesmo, sim, mesmo total. sendo assim, tentar trocar, olha, Sim, com certeza. E é um trabalho bem legal, assim. Então a gente pô, que leva tanta bacana, parte Gui. de estética, cirurgia, prótese. Então, assim, a gente consegue reabilitar, a gente consegue fazer 1.200 atendimentos em 4, 5 dias. Então, Caramba, é assim, bastante coisa. com 30, 35 dentistas. E aí são em cidades bem do interior, assim mesmo, que em quilombolas também. A gente trabalha em Cachoeira, que é uma cidade no interior da Bahia. Então, assim, pelo menos assim, eu tento. Eles têm várias ações por ano, tá? Então, assim, às vezes quem não consegue ir até lá, porque assim, requer bastante tempo, enfim, investimento financeiro, porque eu arco com tudo, Sim. eu faço uma doação mensal, mas a gente tem, assim, várias formas. Então, o dentista, ele consegue doar material, instrumental, financeiramente, a gente tem vários tipos de apoio também, porque essas pessoas, elas são, assim, elas são totalmente esquecidas, assim, então elas não têm, você vê fazendo uma prótese total, uma dentadura para um paciente de 18, 19 anos, então, assim, é bem difícil você ver que essa pessoa é totalmente marginalizada, assim. Sem dúvida, e o sorriso é o que você falou, assim, às vezes por uma falta de confiança no sorriso, a Uhum, pessoa deixa de ter uma vida profissional mais sim, ativa, uma vida social mais sim, ativa. tem dificuldade de emprego, de Tem dificuldade relacionamento, totalmente, totalmente. Então, então, assim, interfere demais na vida das sim, pessoas. Eu vou fora até dor, deixar na enfim, descrição depois desse uhum, episódio, episódio, né? sim, o Me link, fala depois eu direitinho. disponibilizo o Instagram, eles Isto. são bem legais, assim, Vamos deixar é uma para ONG que você consegue os confiar dentistas cem que de por repente. cento então eu acho que é muito válido, assim, quando é época que a gente tá
preparando para uma ação voluntária, então a gente faz umas campanhas de doação, assim, aí geralmente eu sempre encho o saco dos meus pacientes, que eu mostro para ele, assim, a importância que às vezes R$ 20 que você dá, 50, que não vai fazer diferença para você, para uma Sem pessoa dúvida. lá na frente. E até para os nossos colegas de trabalho mesmo. Tem muito dentista Sim, que, né, pode ajudar, de repente não sim, tem a disponibilidade de ir até lá, sim, mas então total. que consiga dar algum auxílio para Sim, empresa de instrumental, a gente sempre tenta entrar em contato, Isto. porque assim, eu acho que a base da odontologia a gente vive muitas vezes lá, então é mudar a vida da pessoa totalmente, assim, de uma forma que assim, você não tenha nada financeiro em troca, assim, então é bem prazeroso, assim, eu sou apaixonado, a Tainá já foi comigo também, Que delícia, parabéns por esse então, trabalho, é e muito tem bom. vários colegas também que eu sempre vou empurrando daí todo mundo. Que show. Gui, que ótimo, obrigada pela conversa. Quero saber agora quais são os seus planos, o que que você pensa hoje, Guilherme, para o futuro, para daqui a um tempo? É Você assim, tem alguma coisa em tem, mente? por enquanto, assim, eu tenho esse manejo entre São Paulo e São José, então, porque eu acho que a questão de qualidade de vida faz muita diferença também, assim, hoje em dia eu trabalho só em ambientes que eu prezo muito pela qualidade, pelo contato com o paciente, eu acho que questão financeira, claro, é importante, mas para mim é um detalhe, Sim, porque eu acho que quando a gente lida com saúde, isso não tem que ser o primordial, não. viajar bastante, Agora eu tenho um cachorrinho, então É, já é uma responsabilidade. e é uma Cuidar, responsabilidade. sim, é uma responsabilidade grande, mas É é um muito treinamento já, prazeroso. viu? Já é um treinamento. Que olha. Ele começou na creche ontem, então já é Ai, um que treinamento delícia, é já. mesmo. Porque ter esse cuidado mesmo de saber assim, e é engraçado, assim, a gente que cuida de pessoas, né? O bichinho é um cuidado. Então, assim, você ter a consciência de que vocês irem trabalhar e deixar ele em casa sozinho o dia Sim, inteiro não é legal. sim, Então, poder, poxa, se eu posso, vamos sim. colocar numa creche, vamos deixar ele se distrair também. Porque eu e a Tainá acaba que ela tem o mesmo uma rotina diária que eu, então assim, muitas vezes a gente trabalha em hospital, dividindo entre hospital e consultório, então muitas vezes a gente fica 12, 14 horas de período fora de Sei. casa, então eu acho legal. Mas basicamente é isso. Ah, que Planos bom. de estudar, né? Eu acho que dificilmente eu paro de estudar, eu É, gosto bastante. também acho isso. Então tem alguns Na cursos verdade, não tem como, né, provavelmente. a gente Não parar, tem né? Não como, tem como, não tem como. provavelmente viajar bastante também. Que E ótimo. isso aí. E obrigada pelo seu tempo. Os pacientes da clínica sabem o quanto é difícil, né? Porque Sim. eles tentam marcar com você às vezes. Eles têm que esperar um É pouquinho. um Mas eu pouquinho sempre difícil. falo, vale a pena. É o profissional que eu confio, assim, de olhos fechados. E isso a gente tem lá como uma prioridade. Assim, a gente ter parceiros que a gente confie. Sim, Você é uma pessoa total. que eu falo para o paciente. Eu confio de olhos fechados. Sim, Pode vir que é seguro. Eu sei que ele vai fazer o melhor dentro do possível, sim. né? É ótimo ter esse feedback. Eu acho que quando você trabalha assim, com colegas, você tem que ter a mesma linha de pensamento. Não Sim. adianta, porque o, o dono do consultório, enfim, ele tem que pensar total no bem-estar, na Do saúde do paciente. paciente, Não parte totalmente. financeira. Eu acho que é um segundo plano. Vem como consequência. Claro, e ter esse contato também. Eu acredito que seus pacientes, eu gosto bastante de todos, nunca assim foi. Não, eles te adoram. Adoram, É, adoram, adoram. Eles só que não gostam bom. da sua agenda, que eles É. falam, poxa, só Que é pra um não sei pouquinho quando. difícil, mas enfim. Gui, eu vou fazer um bate-bola rápido com você, tá bom? Um Beleza. jogo rápido. Uma frase. Uma frase. Nossa, é difícil. Uma frase. Era pra ser rápido, né? Não tem problema. Nossa, é difícil. Podia ter te mandado antes, né? Podia. Da cabeça não tem nenhuma, juro. Tá. Depois você corta. Tá bom. Corta. Um livro ou um filme que te chamou a atenção, que você... Um livro, eu gosto Ou um bastante filme. de livro de Eli, eu gosto mais de filmes de ficção, enfim, Interestelar, tem alguns filmes mais de ficção científica, assim, pra sair um pouquinho também da Do nossa básico. realidade. Faz bem, né? Sua espiritualidade em uma palavra. Eu acho que amor, assim, eu tenho minha religiosidade, mas eu acho que a base de tudo é amor ao próximo, enfim, amor com você mesmo, mas eu acho que é a base. Que show. Um defeito.
Difícil de responder no WhatsApp, com certeza. Mas estou em busca de melhoras. Um sonho. Ter filhos, com certeza. Guilherme por Guilherme. Como é que você se definiria? Eu acho que uma pessoa que sempre busca estar melhorando, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, com o pé no chão, mas sempre com a humildade de tentar aprender com o próximo, enfim, e evoluir a cada dia mais. Gui, agora vamos lá. Eu vou te falar uma situação e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Se eu falasse pra você que aqui no andar de baixo tem um consultório odontológico e saindo daqui você vai lá passar com um dentista. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se você fala assim, eu tenho uma consulta no dentista agora. Você, como paciente. Eu, como paciente, É. eu acho que é mais anseio, assim, ansiedade. Toda vez que eu vou no médico eu tenho um pouquinho mais de ansiedade, putz, será que tá tudo bem? Eu acho que é o primeiro, será que eu vou ser acolhido, assim, né? Eu faço esse bate-bola que eu acho interessante, porque é o que a gente comentou a conversa toda, né? Que é se colocar no lugar do paciente. Sim, A gente total. também, quando vai no dentista, às vezes se sente Sim. com ansiedade, com um pouco de receio. Será que eu vou ser acolhido? Como eu vou ser Sim. recebida? Será que tá tudo bem? Será que tá tudo bem? Então eu acho que é a primeira questão que eu pensaria, com certeza. Guilherme, deixa o seu Instagram para o pessoal que quiser seguir. Meu Instagram é @Guilherme Vanzo, e lá, assim, eu procuro mostrar um pouquinho da minha vida pessoal também e um pouquinho da minha vida profissional, assim, em questão de vídeo, de explicar um pouquinho como que é meu trabalho no dia a dia e pro paciente ele tentar ter um pouquinho mais de conexão também. Muito obrigada. Obrigado Então, você, Beth. Obrigada você pela Foi conversa. ótimo, experiência diferente. Mas é bom, Mas né? foi Gostoso. ótimo, sim. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, deixa seu comentário, seu like e até o próximo episódio.